Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida. É uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a Palavra de Deus. Nós estamos chegando ao final da nossa exposição das cartas do Novo Testamento, faltando aí 3 cartas que tem só um capítulo, né? Cartas bem pequenas, mas que nós podemos extrair um grande aprendizado, que é 2 João, 3 João e a carta de Judas. Então hoje nós veremos a segunda carta de João. É uma carta específica, ele enviou uma carta mais pessoal. Não sabemos se é para uma mulher em si, porque fala que é para a senhora eleita, ou se fala senhora no sentido de igreja, para uma igreja em específico. Mas podemos ver que é uma carta pessoal, são pessoas que o apóstolo João tinha convivência, carinho, amor, independente de ser para uma mulher e os seus filhos ou para uma igreja local, nós podemos extrair um grande aprendizado aqui numa carta tão pequena, que são só 13 versículos, mas o intuito do apóstolo João aqui é encorajar aqueles irmãos a permanecerem vivendo no amor, em amor, e a fugirem dos falsos ensinamentos. Veja que na sua primeira carta João também fala isso. Incentiva os irmãos a viverem no amor e a abandonarem, a fugirem dos falsos mestres. Tanto que nós já vimos que lá na primeira carta ele chama esses falsos mestres de anticristo. E aqui, nessa segunda carta de João, ele vai falar de novo que essas pessoas que têm esse ensinamento enganoso, eles são movidos pelo espírito do anticristo. Ele vai dizer: tal é o enganador e o anticristo. E qual que era o principal ensino enganoso que estava difundindo-se pela igreja naquele momento, naquela época ali no primeiro século, no final do primeiro século da igreja primitiva? O ensino do gnosticismo cristão, que dizia que Jesus Cristo não veio em carne, não veio em corpo. E infelizmente nós temos esse ensinamento hoje em muitas seitas, né? Tem muitas seitas que acreditam e proliferam esse ensinamento de que Jesus Cristo não veio em carne, ou então tiram a divindade de Jesus Cristo. Alguns até dizem que Jesus Cristo veio em corpo, mas que ele não era Deus. E nós já vimos ontem, no último capítulo da primeira carta ao João, ali no encerramento da carta, que João fala: este Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então não tem como nós dizermos que Jesus não veio em carne e não tem como nós extrairmos a divindade de Jesus Cristo. E sabemos que muitas seitas que se denominam cristãs extraem a divindade de Cristo e a questão de Jesus Cristo ter vindo corporalmente como um ser humano. Carnalmente ele viveu aqui nessa terra como um ser humano. Então nós precisamos o quê? Nos afastar desses ensinos falsos. E aí o apóstolo João é bem enfático nessa carta, uma carta bem curta, mas ele é bem enfático. Então eu quero ler com vocês alguns versículos aqui. Então nós vamos ler aqui com os irmãos o início da carta, vamos ler os versículos 3, 4 e o 5, que está escrito assim: a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, seu Filho, estarão conosco em verdade e em amor. Ao encontrar alguns dos seus filhos, muito me alegrei, pois eles estão andando na verdade, conforme o mandamento que recebemos do Pai. E agora eu lhe peço, Senhora, não como se estivesse escrevendo um mandamento novo, mas o que já tínhamos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Então aqui ele encoraja essa igreja ou essa senhora a andar em amor. Vamos colocar como se fosse uma igreja, dá-se a entender que é uma igreja local que o apóstolo João está escrevendo. Então ele está encorajando os irmãos a viverem em amor uns para com os outros. E nós já vimos, estudando a primeira carta de João, que nós demonstramos que amamos os nossos irmãos quando
obedecemos os mandamentos de Jesus Cristo. E o mandamento principal de Jesus Cristo, de Deus para nós, é que creiamos em Cristo Jesus. Ou seja, quando a palavra fala que creiamos em Cristo Jesus, é crer na totalidade, tudo que envolve Cristo Jesus. Ou seja, nós precisamos crer na sua palavra, crer que ele veio em carne, que ele viveu, que ele morreu, que ele ressuscitou, porque essa é o fundamento do evangelho, é Jesus Cristo ter moído, levado os nossos pecados em sua própria carne e ressuscitado para a nossa justificação, para nos dar uma nova vida. Então, o fundamento do evangelho é a vida de Cristo como um ser humano, que ele levou como um ser humano o pecado da humanidade para restaurar a humanidade, para dar vida novamente à humanidade. Então não tem como nós extrairmos isso. Não tem como nós dizermos que Cristo Jesus não veio em carne, ou então que o corpo de Jesus não era um corpo humano, era uma matéria diferente, mística. Não existe isso. Jesus Cristo veio, viveu como ser humano, morreu. Ele foi 100% humano e 100% Deus. É um mistério, como eu já mencionei ontem, não tem como nós entendermos isso apenas no intelecto, mas é pela fé, por meio do Espírito Santo que em nós habita. Então, o apóstolo João encoraja aqui os irmãos a viverem em amor. E nós sabemos que amamos os nossos irmãos quando vivemos em completa submissão a Deus, crendo na suficiência de Cristo Jesus. E aí ele continua aqui, ele vai dizer para os irmãos terem cuidado com os enganadores que têm saído pelo mundo. E aí eu quero ler esses versículos com os irmãos, eu quero ler do versículo 7 até o versículo 11, que está escrito assim: de fato, muitos enganadores têm saído pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em corpo. Tal é o enganador e o anticristo. Tenham cuidado para que vocês não destruam o fruto do nosso trabalho, antes sejam recompensados plenamente. Todo aquele que não permanece no ensino de Cristo, mas vai além dele, não tem Deus. Quem permanece no ensino tem o Pai e também o Filho. Se alguém chegar a vocês e não trouxer esse ensino, não o recebam em casa nem o saúdem, pois quem o saúda torna-se participante das suas obras malignas. Amados, aqui o apóstolo João é bem enfático e bem criterioso. Quando ele diz que esses falsos mestres, esses enganadores têm saído pelo mundo, ele diz que eles estão movidos pelo espírito do engano, pelo espírito do anticristo, e ele diz para os irmãos cuidarem para que eles não sejam envolvidos, para que eles não sejam enganados por causa desses falsos ensinamentos. Aí ele vem e diz assim: olha, se alguém chegar a vocês e não trouxer esse ensino, nem recebam em casa, nem o saúdem. Vale lembrar que a igreja primitiva, nesse tempo principalmente, foi depois das grandes perseguições que a igreja primitiva sofreu, a igreja se reunia muito em casa. Então, tinha as reuniões dos grupos de pessoas, famílias cristãs que se reuniam em casa para orar, para louvar a Deus, para compartilhar da palavra de Deus. Então, quando o apóstolo João diz, olha, nem o recebam em casa, nem o saúdem, não no tempo que vocês têm ali da reunião da igreja, não vão receber essas pessoas e dar a palavra para elas. É nesse sentido que o apóstolo João está falando. Por quê? Porque esses enganadores que estavam saindo, eles estavam disseminando um ensino falso. E muitos se infiltravam na igreja e conseguiam o quê? Ter a palavra no meio da igreja. Amados, não é diferente nos dias de hoje, não. O púlpito da igreja sendo entregue a pessoas por causa de um ecumenismo ou por causa de política, os púlpitos das igrejas muitas vezes sendo entregue para pessoas que não vivem e que não confessam a verdade do evangelho. Porque temos que respeitar, temos que amar. Isso não é amor, isso não é respeito. Entregar a palavra para alguém que vem com um ensinamento falso, para alguém que não está fundamentado em Cristo Jesus, é tolice. Não é respeito e amor, não. É tolice.
O apóstolo João diz assim, ó, não o recebam em casa nem o saúdem, porque se vocês fizerem isso, vocês tornam-se participantes das suas obras malignas. Amados, essa é a palavra de Deus, não sou eu que estou falando. É a palavra de Deus que está nos ensinando. Nós não podemos dar a palavra num culto ou numa reunião em casa para alguém que não tem a verdade do evangelho, para quem não prega a verdade do evangelho. E hoje em dia nós temos muito essa questão, principalmente do ecumenismo. Amados, o ecumenismo não é bíblico. O ecumenismo não é bíblico. A gente respeitar as pessoas, compreender, nós, por exemplo, que vivemos num país laico, compreender que nós devemos respeitar a crença de cada um. Por isso que eu sempre falo, já mencionei isso, nós não devemos pregar o evangelho tentando colocar goela abaixo das pessoas, porque não somos nós que convencemos, é o Espírito Santo que convence. Então nós respeitamos a crença das pessoas, não precisamos ser intransigentes, ficar... Agora, na nossa reunião, na nossa casa, nós como igreja do Senhor, de propósito, deliberadamente, desculpa a sinceridade, mas tolamente, entregar a palavra para uma pessoa que não está firmada no evangelho, né, amados? Me perdoe, mas isso daí chega a ser tolice. Nós não podemos fazer isso, e é o que o apóstolo João estava falando aqui. Não faça isso. Não dê a palavra para alguém que está ensinando engano. Não faça isso, porque se você fizer, você se torna participante das obras malignas dessas pessoas aí. Por quê? Porque eles estão vivendo debaixo do espírito do engano, debaixo do espírito do anticristo. E é isso que nós precisamos compreender. O viver, nós vivemos no mundo, nós temos relacionamentos no nosso trabalho, muitas vezes dentro da nossa própria casa, com pessoas que creem de forma diferente, crenças diferentes. Nós jamais vamos tratar com rispidez, jamais vamos ser irresponsáveis ou deselegantes com essas pessoas, jamais. Vamos sempre respeitar, não precisamos colocar o evangelho goela abaixo dessas pessoas. Não é assim que nós vivemos. Até porque as pessoas veem muito mais Cristo no nosso testemunho de vida, na forma com que nós conduzimos a vida, do que com as nossas palavras. Mas esse ensino é para a igreja. E nós precisamos compreender que, como igreja, nas nossas reuniões da igreja, seja em casa ou seja no templo, nós não podemos dar a palavra para quem não está firmado, fundamentado no evangelho. Deixar alguém subir num púlpito, por exemplo, ou alguém assumir uma reunião de um grupo familiar, alguém que não crê que Jesus Cristo, que aqui era o que acontecia, né? Que não cria que Jesus Cristo veio em carne. Hoje em dia nós temos aí ciência cristã, gnosticismo cristão, outras seitas, e muitas vezes, mas essa pessoa se diz cristã. Não, mas ela crê nos fundamentos do evangelho? Ou ela está crendo do jeito que ela quer crer? Nós não podemos entregar a palavra para ensinar a igreja ensinamentos vindos de professores enganosos, de mestres enganosos, de falsos mestres, de falsos profetas. É um cuidado que precisamos ter com a igreja. Então é isso que o apóstolo João está ensinando e encorajando nessa sua segunda carta, para que os irmãos vivessem em amor e não se tornassem cúmplices desses falsos ensinamentos e enganadores, falsos mestres que estavam circulando pelo meio da igreja. E hoje não é diferente, temos a mesma coisa e precisamos tomar cuidado. Por isso que precisamos ver os fundamentos dos ensinos. Por isso, amados, cuidado com esses grandes ensinamentos que nós temos tido, tanta gente saindo com tantos códigos da Bíblia, coisas secretas da Bíblia, tentando explicar coisas inexplicáveis. Cuidado com isso. O evangelho ele é mais simples do que a gente imagina. E o fundamento do evangelho é nós crermos na suficiência de Jesus Cristo e de sua obra redentora. E nós precisamos nos firmar nisso. Então, cuidado com esses grandes mestres que têm surgido por aí, com ensinamentos assim muito estranhos, digamos assim. Vamos nos firmar na palavra.
Nós encorajamos os irmãos e vamos continuar encorajando os irmãos. Meditem nas Escrituras. Como nós já vimos ontem, todo aquele que tem o Espírito Santo nos conduz na verdade. Não podemos entender a palavra com uma mente meramente natural, com o intelecto humano. Nós entendemos a palavra por meio do Espírito Santo que em nós habita. Tá bom, amados? Então, que nós possamos viver em amor e nos afastar desses ensinos enganosos, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, muito obrigada pela tua palavra, muito obrigada pelas tuas exortações. Pai, eu oro pela minha vida e pela vida dos meus irmãos, para que nós permaneçamos firmes nas verdades fundamentais do Evangelho. Que nós não caiamos nesses enganos que têm sido disseminados nos últimos tempos. Pai, que nós não caiamos nesses ensinos equivocados que não contemplam a verdade do Evangelho. Pai, que eu e os meus irmãos permaneçamos firmes em fé na suficiência de Cristo Jesus e sua obra. Em nome de Jesus, nos ajuda, Espírito Santo, a não sermos enganados. Ilumina os olhos do nosso entendimento, do nosso coração, nos guia em toda a verdade, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz de Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.